Olá, eu sou o professor Neto, professor da disciplina de Estudos Avançados na ETEC de Campo Limpo Paulista. O meu objetivo nessa apresentação é tentar mostrar um pouquinho de como que eu venho desenvolvendo esse componente na minha ETEC e também de como que eu venho desenvolvendo isso de modo específico no primeiro ano do ensino médio. Como o curso da disciplina de estudos avançados ele nos foi oferecido depois já do início das aulas, né, foi necessário aí que eu tentasse recorrer a algum tipo de recurso que pudesse dar conta dessa disciplina. E eu encontrei então o STEM, né, que é uma sigla em inglês, né, para 5 áreas do conhecimento integradas, né? Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemáticas. Né? A técnica em si, ela busca, né, uma integração dessas 5 áreas do conhecimento. Né? E ela é dividida em 5 passos. Então eu vou tentar apresentar esses 5 passos, né, de uma maneira bastante resumida, e depois apresentar como de fato isso vem sendo aplicado dentro do meu itinerário formativo, que é de linguagens e ciências sociais aplicadas. A primeira etapa é a investigação, né, o estabelecimento de uma pergunta ou problema a ser resolvido. Né? Nessa etapa aqui a gente está procurando, estabelecendo qual é a situação problema para o aluno. O segundo passo é o passo do descobrir. Então, aqui a gente começa a estabelecer com o aluno quais as correlações possíveis com o tema de problema de pesquisa que ele vai passar a elaborar a partir de então. A terceira etapa é o conectar, que é aqui onde acontece a interdisciplinaridade. Então, a gente começa aqui a fazer as relações com as demais disciplinas. No caso do STEM, ele faria as conexões com as 5 áreas de pesquisa, né, que a gente viu lá no início. No entanto, aqui a gente vai tentar estabelecer isso enquanto disciplinas presentes no nosso curso. O criar é onde o aluno, então, de fato, ele vai criar a solução para o problema, pensando aí uma perspectiva mais atual, né, podendo também ser feita a partir de recursos, como, por exemplo, documentários, até mesmo vídeos, apresentações de seminário. Aqui é a criação do aluno que contempla a elaboração de uma resposta ao problema estabelecido lá no início. E a última etapa é o refletir, onde a gente então oferece um feedback ao aluno, né, daquilo que ele apresentou enquanto solução, objetivando então que ele reflita sobre aquilo e, dado ali uma condição de erro ou de alguma falha dentro do seu projeto, a gente pode ajudá-lo na construção aí de uma revisão e solução talvez melhor em relação àquela que ele estabeleceu inicialmente. Muito bem. Então, essa técnica ela pode ser elaborada aí de várias formas, né? Então, agora eu vou tentar afunilar um pouquinho de como que eu venho elaborando isso com os meus alunos. A gente tem estabelecido com eles, né, o nosso projeto aí maior é a criação de uma campanha política, de um partido político e, consequentemente, né, de uma campanha política aí que vai resultar nas eleições e tudo isso. Então, né, o problema de pesquisa, né, o problema de investigação que eu estabeleci com os meus alunos é esse: estabelecer propostas de intervenção a problemáticas sociais partindo da articulação de perspectivas ideológicas. Então, aqui o meu objetivo com eles é que eles entendam as perspectivas ideológicas que existem no mundo contemporâneo, nas mídias sociais, no campo da política, né? E a partir de um posicionamento dos alunos, eles consigam enxergar propostas de intervenção aos problemas sociais que a gente vê aí no nosso dia a dia. Dentro da etapa do descobrir, então, né, a gente começou a analisar correntes ideológicas, né, dentro de um primeiro momento, e depois problemáticas sociais, como vocês estão vendo aqui no slide, e também eu vou deixar esse material depois para que vocês possam consultar.
Essas pesquisas, né, essa etapa, ela veio principalmente dentro de uma dinâmica de apresentação de seminário. Então a gente dividiu os grupos, a gente fez pesquisas, foi tentar entender como que isso acontecia e depois eles apresentaram, discutiram, debateram esses temas aqui também. Ainda na etapa do descobrir, né, uma coisa importante que é preciso ficar claro aqui é que eles já sabiam lá no problema de investigação que o objetivo deles era criar um partido político e assumir o seu posicionamento frente a uma, é, uma campanha política. E por isso, né, fez parte aqui dessa etapa do descobrir algumas sugestões de temas que eles foram pesquisar. Né? Então, por exemplo, como que funcionam as eleições de uma campanha, como que funciona um partido político, né? O que faz cada pessoa dentro de um partido político. Então, né, o que, que faz o presidente, o que, que faz o senador, o que, que faz um deputado federal, que aí nos leva à questão da divisão dos poderes. Né? Então, nessa etapa aqui, a gente foi estabelecendo uma série de correlações que iam contribuir ali para aquilo que eles iam elaborar mais tarde. A terceira parte, então, né, que é o conectar, a gente fez aqui o link com as outras disciplinas. Né? Como a gente já disse lá no início, a disciplina de estudos avançados ela veio acontecendo sem necessariamente um planejamento prévio, né? Onde a gente não teve a possibilidade de sentar com os outros professores, elaborar de fato isso, né? Então o que eu tentei estabelecer com os alunos? Que ao longo dessas etapas aqui que a gente veio construindo, como que a gente conseguia relacionar isso as outras disciplinas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, vários temas, né, que apareceram nas apresentações deles vinculados às outras disciplinas, como, por exemplo, a ideia de crise humanitária, que é um tema de geografia, né, etnocentrismo, que aparece lá em sociologia, por exemplo, né, assuntos de história. Então, tudo isso a interdisciplinaridade, ela veio a partir dessa conexão que os alunos mesmos vieram construindo ao longo do percurso. Então, como a gente não teve esse momento de planejamento entre os professores, né, de uma maneira aí prévia, a gente tentou estabelecer isso ao longo do processo também. E ainda na etapa do conectar, né, uma coisa que a gente tentou estabelecer aqui era um link com as ciências exatas, né, que talvez seja a principal dificuldade, né, quando a gente assume um itinerário, né, de como que a gente correlaciona isso com as outras linhas de pesquisa, de ensino. Né? E aí, uma das propostas que a gente levantou foi um debate político. Né? E aqui sim apareceram, por exemplo, questões relacionadas às outras disciplinas, tanto da área de exatas quanto de biológicas. Por exemplo, né, as propostas econômicas, né, então aplicação de impostos, aqui eles tiveram que ver porcentagem, eles tiveram que ver, por exemplo, questões de economia. Também apareceu muito, de novo, aqui geografia, né, que apesar de já ter aparecido aqui no momento anterior, aqui ele se intensificou. Depois aqui apareceu também a questão de fontes e formas de energia, que se relaciona com química, com física, né, meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Então aqui a gente já conseguiu ver uma ampliação maior dessas conexões entre as disciplinas. E aqui, né, a etapa que a gente está elaborando agora é a criação de campanhas políticas. Então, de fato, agora eles estão criando, né, nesse momento, os partidos. E aqui é muito interessante porque a gente tem percebido, né, o posicionamento dos alunos, eles entendendo então o que significa ser de esquerda, o que significa ser de direita, né, o que significa trabalhar em cima de pautas sociais, né, de como que a gente elabora aí
de como que a gente elabora propostas de governo, o que são políticas públicas, né? Então eles mesmos têm estabelecido isso e a gente está mais ou menos ali com os 9 partidos, né, que eles criaram e agora já também trazendo, né, uma aplicação para tudo aquilo que eles pesquisaram até agora. E por fim, né, a nossa última etapa que está para acontecer no final desse bimestre, a gente vai estabelecer as eleições. Né? O objetivo dessas eleições aqui é trazer uma reflexão para os alunos. Então, beleza, qual que é o partido que venceu essa eleição? O que ele trouxe de diferente do meu partido, por exemplo, que perdeu? Né? E aí tentar fazer uma reflexão, uma autocrítica, né? Trabalhar esses aspectos aqui com os alunos. Eu vou deixar para vocês esse material, assim como o referencial que eu venho trabalhando com eles, né, o que antecedeu essas etapas, né? Também vou deixar aqui alguns materiais elaborados pelos alunos, algumas das campanhas elaboradas pelos alunos, para a gente conseguir visualizar, né, esse processo estabelecido até aqui. Então, tem coisas muito interessantes, já que a gente consegue ver aí com muitos bons olhos dentro dessa metodologia aqui. Obviamente que essa foi uma metodologia pensada para um primeiro bimestre, até como um teste, né? Agora a gente vai tentar aprofundar isso, talvez dentro de um âmbito mais municipal, por exemplo, de uma campanha mais voltada para o município, né, de propostas de intervenção de problemas mais pontuais dentro da realidade em que eles estão vivendo. Então essa dinâmica agora ela pode ser aperfeiçoada de uma série de formas. De qualquer forma, me coloco à disposição, caso hajam dúvidas, meu e-mail também vai estar aí, caso vocês queiram me contactar para eventuais dúvidas e também sugestões, possibilidades, né, que eu acho que tudo isso é muito válido. Muito obrigado e até mais.